Provérbios 14, 10 diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa compartilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Ninguém sabe o que realmente nós sentimos. Ninguém sabe o que realmente passa pela nossa cabeça, pela nossa mente. Nem quando a gente está feliz e nem quando a gente está muito triste. Ninguém consegue medir o tanto de tristeza que a gente carrega quando vem sobre nós. E ninguém consegue medir a nossa alegria. Ninguém consegue sentir a alegria que a gente sente. Mas ele fala: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Quem são ímpios, gente? Quem são esses ímpios? As pessoas que não creem em Deus, que não conhecem a Deus, que não tem Deus como seu guia, como seu pai, como seu salvador. Então são pessoas que são ímpias, que não têm um conhecimento profundo de Deus. Então a casa pode ser uma casa superior ao do justo. Pode ser que a casa do justo seja mais simples, a conta bancária do justo seja mais simples, mas ele sempre estará florescendo. Porque esse justo conhece o Deus que ele serve e confia e descansa e tem fé suficiente para passar por qualquer situação, seja de alegria ou seja de tristeza. Mas eu gostaria de trazer essa parte primeira que eu li do versículo, o versículo 10 fala assim: cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa compartilhar sua alegria. Ninguém pode sentir o que você sente. Tem uma palavra que as pessoas gostam muito de usar, né, que é a empatia. Você precisa ser empático, você precisa ter empatia. Não tem como você ter empatia. O significado da palavra empatia é colocar-se no lugar do outro. E assim como a palavra de Deus está dizendo que não tem como alguém desfrutar da sua tristeza ou da sua alegria, porque não está dentro de você. E Jesus não veio ensinar empatia, porque não tem como você sentir no lugar da pessoa. Mas Jesus veio nos ensinar a compaixão, a ter compaixão da dor do outro, a ter compaixão da necessidade do outro. Ou seja, eu não sinto o que você está sentindo. Eu não sei medir o tamanho da sua dor, mas eu estou aqui para te ajudar com o que você precisar. Isso é compaixão. É ajudar os outros, é estar disponível para ajudar com muita paixão, com amor, né? E eu queria conversar com você hoje sobre o quanto às vezes nós nos limitamos de acordo com as coisas que a gente vai sofrendo na vida, as nossas lutas diária, e aí a gente se limita, a gente sabe até onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. E aí, conhecendo os nossos limites, nós não conseguimos às vezes sair do lugar porque a gente fala: eu não consigo passar daqui, a minha força só vem até aqui. Eu só tinha imaginado minha vida até aqui, eu não consigo mais pensar depois daqui. Uma vez uma senhorinha de 95 anos, né, o filho dela chegou para ela e falou: mãe, o dinheiro que você tem dá para você viver mais 15 anos. E aí a velhinha começou a chorar. E o que vai ser da minha vida depois dos 15 anos, quando meu dinheiro acabar? A pessoa não ficou feliz de ter o sustento durante 15 anos. E ela estava com 95 anos, ou seja, daqui 15 anos estaria com mais de 100 anos. E ela estava preocupada porque depois desses 15 anos ela não teria como se sustentar. Então, às vezes, nós colocamos tanta limitação e focamos na nossa incapacidade e ficamos com o olho na impotência e não desfrutamos do que nós temos. E a fé que nós temos em Jesus nos faz desfrutar do que nós temos e nos faz confiar de que o que não temos, Deus providencia, Deus proverá. E aí eu queria levar vocês lá em Números 13, capítulo 13, 14, fala que dos espias que Deus ordenou para Moisés que enviasse 12 espias para explorar a terra
prometida, para explorar Canaã, para ver lá como que ia fazer para chegar, para eles conquistarem a terra prometida. E Deus já havia falado que a terra prometida manava leite e mel, era uma terra próspera, era uma terra maravilhosa, e já tinha falado sobre isso, mas ó, Deus falou reúna 12 líderes das tribos e envia para poder sondar a terra antes de vocês tomarem posse. E Moisés fez isso. Então, no capítulo 13 e 14, fala desse acontecimento, desse evento. Desses 12 que foram, quando eles voltaram, 10 deles tiveram uma visão, tiveram um relatório para dar. E 2 tiveram outro relatório. Então, 12 homens e foram 2 relatórios diferentes. 10 espias chegaram para Moisés e falaram assim, olha, lá é uma terra boa, mas ó, tem gigante. É impossível passar aqueles muros. O muro é bem largo, a cidade é muito bem guardada. E as pessoas de lá, os soldados, parece que são gigantes. Nós não vamos conseguir. É melhor a gente desistir. Já o relatório de Josué e Caleb falou, a gente consegue. Nós vamos conseguir. E lá tem tudo que Deus falou que tinha, tudo que Deus falou que ia ter na terra, lá tem. E a gente vai conseguir. Quem que vocês acham qual foi a palavra de quem que o povo creu? O povo acreditou no relatório dos 10 espias. E entraram em desespero. E começaram até a duvidar de Deus. E falou, nós queremos outro líder. Não queremos mais Moisés como líder. Nós queremos outro líder para nos guiar de volta para o Egito. Porque nós não chegamos até aqui para morrer. Então, a mesma visão. E 2 interpretações diferentes. A primeira visão, a maioria, os 10 espias, o foco deles foi nas limitações e nos obstáculos que eles teriam. E que realmente eles não inventaram esses obstáculos. Eram obstáculos reais. Mas os olhos deles estavam apenas na limitação do que eles não podiam fazer de jeito nenhum. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, dando esse relatório, o povo acreditou no que todo mundo estava falando. Então, às vezes, nós enfrentamos situações onde todo mundo está falando que não vai dar certo. Onde todo mundo está falando que é por aqui que é o caminho. E tem dois que creem em Deus e está dizendo, não, a gente vai conseguir, a gente dá conta. Porque Josué e Caleb viram os mesmos obstáculos, eles olharam a mesma situação. Só que eles olharam como uma oportunidade de vivenciar mais uma vez os milagres. De vivenciar mais uma vez o poder de Deus, de desfrutar. Eles viram uma oportunidade. Porque ele ainda estava na memória deles que eles tinham atravessado o mar, que eles atravessaram o deserto e não passaram fome, não tiveram sede, que Deus os sustentou. E Caleb, depois que esses 10 espias deram esse relatório, ele... Lá em Números 13, 30, quando os 10 espias falaram, não tem jeito, nós não vamos conseguir, só tem gigante, a cidade é fortemente armada e segura, não existe um meio da gente entrar por ali. E Caleb fez todo mundo calar a boca. Eu fiquei imaginando, Caleb tinha muita autoridade, que o povo, todo mundo ficou calado para escutar Caleb, né? Ele falou, subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Nós vamos conseguir entrar na terra prometida. Nós vamos conseguir. Certamente nós vamos conseguir. Eu estou garantindo para vocês que nós vamos conseguir. Então, muitas vezes, nós não conseguimos avançar na nossa vida, porque não conhecemos Deus o suficiente. Por não conhecer Deus o suficiente, não conhecer a palavra de Deus o suficiente, não conhecer o Deus da nossa história, não conhecer Jesus o Salvador, nós ficamos com os olhos no que não podemos fazer. Josué e Caleb conheciam a Deus de perto. Sabia que o mesmo Deus que os tirou do Egito e os mantiveram vivos até ali, seria o mesmo que estaria com eles tomando posse. Então Deus tem bênçãos para você. Deus tem uma nova estação para você. Deus tem um novo ciclo para você viver. Só que enquanto você não o conhece o suficiente para entender
que não são suas limitações, não é a sua incapacidade ou a sua incompetência que vai fazer você conquistar. As suas limitações existem, o que você não consegue fazer, você não vai conseguir fazer mesmo. Mas quando você olha para Deus e conhece a Deus, olha para o seu passado, não é a primeira vez que você enfrenta um desafio na sua vida. Não é a primeira vez que você dá de cara com o impossível na sua vida. Não importa a idade que você tenha, eu tenho certeza que você já enfrentou algum impossível na sua vida. E que hoje você está aqui nessa live e olha para trás e fala, é mesmo. Eu pensava que isso era impossível, mas eu consegui vencer. Mas você conseguiu vencer não foi por causa da sua força, é porque o Deus que realiza o impossível te manteve de pé, te manteve vivo, te trouxe até aqui. Então esse mesmo Deus, ele vai na sua frente, abrir o caminho para você. Então por que foi que você passou a noite inteira preocupada com a sua conta bancária? Por que você passou a noite toda preocupado com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu trabalho? Se você tem um Deus que vai à frente e que faz com que eu e você superemos os nossos limites, as nossas limitações. É Deus que coloca limite, é Deus é que coloca o nosso limite, é o único que pode dizer, você vai vir até aqui. Ninguém mais pode falar por você, ninguém mais pode fazer isso por você. Sabe, aqui quando Provérbios, o Salomão está dizendo em Provérbios, cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa compartilhar da sua alegria. Ou seja, ninguém sabe qual é a responsabilidade que você tem que assumir nas suas conquistas. Cada um de nós temos uma escolha para fazer, uma decisão para fazer, uma reação para ter. Olha para Jesus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E o mesmo poder que o ressuscitou está à sua disposição para você vencer os desafios e os seus impossíveis. Então, ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, porque realmente os problemas não são pequenos, eles têm esse tamanho mesmo enorme, justamente para que a glória não seja nossa, seja de Deus. Porque sozinhos a gente não consegue. Tem gente que fala assim, é verdade, Deus não manda nada que a gente não possa suportar. Isso é tentação, viu, gente? Quando tá falando que Deus não envia nada que a gente não aguenta, isso aí é tentação. Fala que toda tentação que nós enfrentamos não é maior. Todas nós temos o poder de escolher correr, fugir e resolver. Mas os problemas sempre serão maiores que nós. Mas jamais serão maiores do que o nosso Deus. Josué e Caleb estavam tranquilos na certeza e na fé de que sairiam vencedores e que tomariam posse da terra. Porque eles conheciam a Deus de perto e sabiam que eles precisavam assumir a responsabilidade de agir, de ir, de dar o passo de fé. O resto era com Deus. Sabe, a sua vida está cheia de impossíveis, cheia de limitações. E todo o contexto que você está vivendo hoje é muito maior do que você possa suportar. Mas é justamente isso, quando a sua força acaba, você sabe que tem um Deus que é forte por você, que luta por você e que está fazendo, que está trabalhando. E o fato de você não visualizar ainda a solução, o fato de você achar que Deus está quieto, está em silêncio, não é a certeza de que Deus está à toa, está longe, está alheio, Ele está trabalhando. Mesmo que você não está vendo nada, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. E o silêncio de Deus é estratégico para que você espere com fé, sabendo que Ele vai agir, sabendo que Ele está fazendo. Sabe? É muito interessante você ler hoje Números 13 e 14, para vocês perceberem o tanto que a fé é o único meio que tem de você vencer suas limitações, de superar seus limites, de ir além. Sabe, eu gosto muito
do que Moisés falou para o povo, depois daquele fervor todo, que o povo ficou desesperado, ficou com medo com aquele relatório dos 10 espias, nem escutou direito o que Caleb e Josué estavam falando, e eles foi desesperados, e Josué depois dá uma palavra muito bonita e forte para o povo, e uma das coisas que Moisés diz está em Deuteronômio 1, 29 a 30, que diz assim: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, nosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Ou seja, Moisés falou, gente, o mesmo Deus que nos tirou do Egito, vocês viram com os próprios olhos como foi essa libertação, esse nosso êxodo, vocês presenciaram, vocês vivenciaram isso. Então, é o mesmo Deus que vai nos colocar dentro da terra que Ele prometeu nos dar. Nós vamos tomar posse porque Ele vai à nossa frente. Ele vai abrir o caminho. Ele está trabalhando. Então, o mesmo Deus que já fez na sua vida. Traga a memória aí. Quantos impossíveis você já enfrentou na sua vida? Quantas batalhas. Talvez hoje você ri, até acha graça de algumas batalhas que você venceu. E você fala, mas eu não acredito que eu estava sem dormir por causa desse negócio e agora tá uma piada, é um engraçado. Mas na época não era. Era maior que você. Você precisava de alguém maior do que o que é maior que você para te ajudar a resolver. E quem é maior do que qualquer problema imenso que você tenha? É o Deus que te criou, que enviou o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, para derramar vida em abundância. E nós estamos vivendo de migalhas, nós estamos vivendo uma vida medíocre, mediana, porque não temos conhecido o Deus que a gente crê. A gente fala que Deus é bom, a gente fala que Deus é justo, a gente fala que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, mas quando enfrentamos os nossos impossíveis, quando damos de cara com as nossas limitações, com o que nós não podemos fazer, ao invés de olhar para esse Deus, nós estamos olhando para a dificuldade, nós estamos olhando para o tamanho do nosso obstáculo. Eu não sei se vocês conhecem a história do livro, a verdade do livro Quarto Secreto. O Quarto Secreto é um livro escrito por Corrie, eu não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Vocês me perdoem. Corrie ten Boom. Eu vou escrever na legenda, depois vocês procuram. Ela e a irmã foram presas na época do Holocausto, porque elas ajudavam a esconder judeus que eram perseguidos pelos alemães. E elas foram descobertas e foram levadas para o campo de concentração. E elas foram presas no início de 1944. E tem um diálogo da irmã da Corrie, a Beth. Elas foram alguns dias antes da Beth morrer, porque a Beth morreu em dezembro de 1944 no campo de concentração. Ela morreu lá. Mas uns dias antes dela morrer, as duas deitaram para dormir e a Beth falou, Corrie, você tá acordada? Ela falou, agora que você me acordou, eu tô acordada. Ela falou assim, olha, um dia nós vamos falar de Jesus e vamos viajar o mundo inteiro falando do amor de Jesus. E nós vamos falar do amor de Jesus tanto para os nossos amigos e quanto para os nossos inimigos. Aí ela achou engraçada a Corrie, né? Falou assim, mas isso aí precisa de muito dinheiro para viajar o mundo. Ela falou assim, mas Deus tem muito e nós vamos conseguir falar, derramar o amor dele. E a Corrie falou, gente, para os nossos amigos e também para os nossos inimigos, né? Ficou visualizando. Elas estavam dentro de um campo de concentração onde as pessoas morriam todos os dias e ela ainda estava doente. Como que ela visualizava isso? Como que ela conseguia ver isso? Pela fé, gente. Ela não ficou olhando ali que ela estava num campo de concentração, que ela inclusive estava morrendo, mas ela conseguia visualizar o futuro. Ela conseguia imaginar por fé. Ela falou, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos não vamos trabalhar, que lá elas trabalhavam, né? Nós vamos só falar de Jesus, viver falando de Jesus.
Aí a Corey ficou olhando ali. Ela falou, sabe por que nós vamos fazer isso? Romanos 5:5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Foi tanto amor que Deus derramou no coração daquelas duas mulheres, que elas tinham um amor para derramar sobre o inimigo e sobre os inimigos delas. E a Beth não saiu do holocausto, que ela morreu lá. Passado alguns dias dessa conversa, ela morreu. Tá, vocês podem procurar o livro dela na Amazon, acho que tem, chama O Quarto Secreto, de Corrie ten Boom. Lá conta a história que elas viveram de esconder os judeus na casa dela, como foi que elas foram capturadas pelos alemães e foram ali torturadas e forçadas a trabalhos muito dolorosos, né? Mas aí o que acontece? Beth estava com dor, estava morrendo, mas pela fé ela conseguiu visualizar ela e a irmã derramando o amor de Deus que foi derramado no coração dela, no coração das pessoas. A Beth não vivenciou isso, ela vivenciou isso pela fé, só visualizou. Mas a Corrie, depois que saiu de lá, Corrie ten Boom, não sei falar direito o nome dela, ela saiu de lá, ela se tornou exatamente o que a irmã disse que seria. Ela fez exatamente o que a irmã falou que ela faria. Ela viveu fazendo palestras e derramando o amor de Deus no coração daquelas pessoas. Tanto dos amigos quanto dos inimigos. Inclusive tem um relato de que num dos cultos em uma igreja, a Corrie estava ali contando sobre como ela perdoava os algozes dela e no final, quem é que vai lá cumprimentar? A Corrie. Um dos soldados, sei lá se ele era capitão. Faz muito tempo que eu li esse livro, gente, vocês me perdoem, não vou saber qual é a patente. Mas ele falou, eu sou um dos soldados que prenderam vocês e tudo. E ela pôde perdoar aquele homem. Então, assim, só você sabe, só você conhece suas limitações, só você conhece seus limites. Mas é sua responsabilidade olhar com fé para a cruz do Calvário e saber que o que você não pode, Ele pode. Que o que você não tem força para resolver, Deus tem. Sabe, Moisés falou, não fique desesperado, vocês visualizaram, vocês foram testemunha ocular do que aconteceu, dos milagres. Então, aquele mesmo Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus que fará hoje. Então, por que a Beth não estava desesperada ali, naquele desespero, naquela angústia, porque o foco dela não estava naquele momento de limite, de limitação que ela estava. Ela olhou para o futuro, ela olhou para frente com o coração cheio de fé. Ela sabia que não tinha responsabilidade com o que estavam fazendo com ela, mas era a responsabilidade dela olhar com fé. Ter fé é nossa responsabilidade. Ninguém pode sentir o que você sente, nem alegria, nem tristeza. O ímpio pode estar numa casa segura, pode ter coisas mais que você, mas a casa dele vai ser destruída e desmoronada, porque a base que sustenta ali é só material, não é espiritual. E fala no versículo 11 de Provérbios 14, a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda, pode ser uma barraca do justo, florescerá. Porque você precisa conhecer o Deus que você diz que crê. Você precisa alinhar a sua fé com o que você diz. Mas para isso você precisa conhecer mais o Deus que você diz que crê. Josué e Caleb estavam prontos para tomar posse da terra prometida, da nova estação. Sabe por quê? Porque eles viram cada limitação, cada limite, cada obstáculo como uma oportunidade de mais uma vez vivenciar os milagres do Deus que eles já tinham vivenciado antes. Então, em nome de Jesus, assim como Moisés disse para o povo, eu quero dizer para você, não fique aterrorizado, não fique amedrontado, não fique desesperado, não tenha medo do que você vai enfrentar, do que vai acontecer na sua vida. Versículo 30 de Deuteronômio 1. Yahvé, o vosso Deus, é quem vai à vossa frente e ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já tem feito, como já fez com você no passado. Ele é o mesmo Deus que está hoje
indo na sua frente, abrindo todo o caminho para você passar, para você entrar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. O nome do livro eu vou colocar na legenda e o nome dela certinho, vou colocar lá para você procurar esse livro para ler. Mas enquanto você não tem o livro, vai ler Números 13, capítulo 13 e capítulo 14, que o Espírito Santo de Deus derrame no seu coração toda a fé e todo o conhecimento que você precisa ter de Deus para superar seus desafios e obstáculos, que na verdade são oportunidades para que você vivencie o melhor de Deus nessa terra. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é bom todo o tempo. O Senhor é poderoso em todo o tempo. O seu amor, a tua misericórdia e graça duram para sempre. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, cremos que o Senhor é Deus de milagres. E eu coloco cada irmão meu aqui na tua presença, que em nome de Jesus, onde eles forem pequenos, que eles olhem para o Senhor, para entenderem que a grandeza e a força deles é o Senhor e que o Senhor é suficiente. Pai, em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo, ou qualquer enfermidade na alma. Seja liberto e seja curado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Um beijo e um abraço para todos do Facebook, do YouTube. Obrigada pelos comentários, por compartilhar e por curtir essa live. Um cheiro, gente. Até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.